Oi pessoal, boa noite, Macaulay Dados Contabilidade. Hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre LGPD. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, tirar algumas dúvidas frequentes de nossos clientes. Teve bastante clientes que vieram perguntar o que é LGPD, como funciona, o que eu tenho que fazer. Então a gente fez uma parceria, na verdade a gente tem uma parceria com o escritório de advocacia Dr. Giovanni Duarte e associados aqui em Criciúma. E essa live ela seria com a doutora Renata. A doutora Renata, na verdade, ela pegou Covid essa semana e acabou tendo que se afastar da empresa. Então, desse modo, o pessoal ali do escritório, eles têm uma parceria com outra empresa de tecnologia, que é a Alga Host. Essa empresa vai ser a live hoje, vai ser com eles, com o Patrick da Alga Host, ele é o CEO da empresa. Então é ele quem vai estar tirando nossas dúvidas aqui e não mais a doutora Renata. Peço desculpa pro pessoal que entrou, às vezes porque conhece a doutora Renata, que queria ver ela nessa live também, né? Mas devido a problemas aí de saúde, né? Ninguém espera que pegue Covid, mas pode acontecer. Então ela pegou e teve que se afastar da empresa um pouco. Vamos só aguardar um pouco aí o nosso convidado, o Patrick da Alga Host. Vamos lá, ele acabou de solicitar, vamos ver aqui. Só falta ele aceitar. Boa noite. Oi, Patrick, boa noite, tudo bem? Deixa eu só baixar o áudio aqui que tá um pouquinho alto para mim aqui. Tá, ok. Tudo jóia, boa noite. Boa noite, bem-vindo então, Patrick, à nossa live. Eu estava falando aqui com o pessoal que já entrou na live sobre a situação da doutora Renata, né, que não pôde participar. Então ela passou vocês, que são parceiro deles também, para estar tirando a dúvida aí do pessoal. A gente fez uma série de questionamentos aqui para nossos clientes do quais as maiores dúvidas deles quanto à LGPD, o que eles teriam de dúvidas que a gente poderia estar tirando nessa live. Então a gente fez ali, temos aí umas 13 perguntinhas que a gente fez que os clientes fizeram para nós, que queriam que a gente tirasse essas dúvidas durante a live. Então eu vou estar questionando um pouco sobre essa live ali para ti, sobre essas perguntas, para a gente estar tirando a dúvida desse pessoal. Acho que a gente pode dar só mais uma esperadinha, porque a gente está aí com poucas pessoas ainda. Eu vi ali que já passou a Joelma, que é a minha esposa e contadora aqui da Atos Contabilidade também. Tem mais um pessoal ali que já entrou também. Vamos esperar mais um pouco ali, ver se alguém entra. Mas enquanto isso, Patrick, fala um pouco sobre a tua trajetória ali, como que começou o LGPD para vocês aí da área de tecnologia? Tem uma história meio complicada, porque eu sempre trabalhei com tecnologia, desde que eu era pequeno. E o que acontece? Eu venho de uma trajetória que se iniciou na área militar, que eu servi o 3º Comar no Rio de Janeiro, que é a Força Aérea Brasileira. Cheguei a trabalhar com dados de satélite, fotointeligência e tudo, e foi onde eu comecei a me apaixonar pela TI. Então, nós já trabalhávamos com segurança, né? Mas não na área de empresas, né? Mas sim na parte militar. Fui trabalhar na IBM Computadores, onde também eu aprendi bastante coisa de cloud. Na época, era aqueles caixotes grandes, né? Aquelas máquinas enormes. E depois eu fui para a Embratel e hoje eu estou aqui na Alga Host, que é uma empresa que já era do meu pai, eu assumi o comando dela desde 2005, que eu estou no comando dela. E a gente está aí, alavancando não só o mercado brasileiro, mas no exterior também. A Alga Host hoje está com uma presença aí nos Estados Unidos, que a gente tem ali em Dover, tem também em Londres alguns parceiros comerciais lá. E a gente está abrindo agora também em Nova Delhi, também na Índia, com alguns parceiros lá. Então a gente está expandindo o nosso mercado. E nesse patamar nós começamos a atrair a atenção um pouco ali de empresas portuguesas, ali da Europa, por causa da nossa conexão com Londres. Inclusive, nosso parceiro hoje, que está em Londres, ele era nosso gestor de contas na Google, na época que a gente trabalhava com o pessoal lá. Esse rapaz trabalhava comigo diretamente, então ele me ajudava nas campanhas de marketing junto ao Google, e hoje ele está em Londres. E a gente começou a abrir o mercado europeu. E na época ainda não se falava da lei de proteção de dados no Brasil. Não existia nada a respeito disso. Se eu não me engano, na época estava se falando um marco digital, ainda não era lei ainda.
Então a gente estava bem atrasado perante o que eu já estava vendo lá fora. E de lá para cá a gente veio implantando esses segmentos de defesa, de cloud, de proteção de dados, de anti-hacker, antiterrorismo e outras coisas no mundo digital dos nossos clientes, né, corporativos. Bom, meu nome é Patrick Silva, né, como a gente já havia até comentado aí no início dessa live. Sou CEO hoje atual da Alga Host, estou como CEO desde 2005. E a gente não só opera na parte de cloud, mas também desde parte de marketing digital, hospedagem, lojas virtuais e a parte de segurança de dados. E foi quando a LGPD também entrou em 2018, nós já estávamos adaptados para a LGPD, porque a gente já tinha representação na União Europeia, que a gente estava atuando. Hoje a gente está abrindo para o mercado da Finlândia, estamos abrindo também Estônia, estamos abrindo do lado da Alemanha, que nós já fizemos contato com algumas empresas lá, estamos expandindo para o Canadá, essa parte de exportação de serviços, né, assim dizer. Ah, sim. Isso até é legal porque, como a gente fala, né, a gente vende um serviço que, por ele ser digital, então a internet hoje é nossa logística, né, vamos falar assim dizer. E nada melhor que isso nessa... garantir essa segurança, né, dos dados do nosso cliente, de todo mundo que trabalha com isso. Exato. Eu acho que o LGPD ele vem não só para a tecnologia, mas principalmente para essa área, para poder ajudar o pessoal que não é da área, né? Então, como vocês têm a experiência de fora, conseguem trazer essa experiência do exterior para o Brasil, que hoje a lei tem aí em 2018, estamos indo aí para 2, 3 anos, né, que surgiu essa lei. Então, é bom que você já tenha essa experiência de fora e consegue adaptar daí a nossa lei, né? Então, Patrick, eu vou te começar aqui pelas perguntas do pessoal. A primeira pergunta que eles fizeram é qual seria o objetivo real da LGPD e para quem que se destina assim, a LGPD? Para todo mundo, para pessoa física, pessoa jurídica? Enfim, essa é a dúvida dos nossos clientes, sabe? Correto. Bom, vamos iniciar aí de duas formas. A primeira é que vocês têm que entender o seguinte: a lei ela é válida para os dois segmentos, pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Documentos pessoais que você tenha, informações que você tem de família, de outras pessoas, de colegas, isso tudo é dados pessoais. Então, a pessoa física também é responsável por deter certas informações. E o mundo corporativo, nós temos aí as empresas do setor privado e pública, né, que é o governo. Então, todos os dados que você tem, CPF, RG, identidade, certificado de conclusão de curso, histórico escolar, isso tudo são dados pessoais. A LGPD, na verdade, ela é como se fosse um manual de boas práticas. Por que eu te falo isso? O que acontece? Muito tempo a gente se vê falar em comprar dados. Né? Os dados, na verdade, é o novo petróleo. Então, imagina o seguinte. Você vai no Brás, chega lá, antigamente era DVD, né? Hoje é pendrive, tá mais moderno. Aliás, em download agora, né? Você chega no Brás, fala assim, aqui eu estou vendendo aqui o CD com toda a lista de clientes da Claro, da TIM, da Oi, para você fazer seu telemarketing. Então, o que acontece? Quando você fala nessa parte de fazer um telemarketing através de dados de outra empresa, isso é furto de dados. Acho que deu uma Mas antigamente o pessoal fazia e não tinha essa... Deu delayzinho aqui, caiu aqui a conexão. Deu uma travadinha. O pessoal comprava e se fazia marketing usando esses dados. Hoje, pela lei, já é proibido isso. Você não pode vender dados sem que seja de uma empresa para outra e com o consentimento do titular dos dados, que é o cliente. Então, suponhamos, né, que a Claro vai vender o banco de dados para a TIM através de uma negociação. Isso é só um exemplo, tá, gente? E a TIM, para fazer essa compra, ela tem que ter uma autorização da Agência Nacional e também um termo de consentimento de todos os clientes da Claro. Porque você não pode passar dados para outra empresa sem você ter esses termos.
Então a lei ela vem para entrar no regimento brasileiro como todo, não só para adequar as empresas, mas também para levar a gente mais para uma intimidade direta com o cliente de proteção mesmo, de guardar sigilo, guardar informação. Porque até então, até meados de 2018, o Brasil era o fofoqueiro. Se você me conta, eu conto para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, e assim vai, aquela rede de informação, igual telefone sem fio. E quando a lei vem, você te proíbe de fazer isso. Então, calma aí, já não posso espalhar notícias, já não posso falar mais isso. Eu tenho que ter uma, como eu vou te explicar, uma autorização para revelar isso, esse tipo de conteúdo, esse tipo de foto. Então isso tudo vem para nos proteger. Na verdade, veio nos proteger do que estava pirateando, de que estava aí se espalhando nas redes de informação. Antigamente você comprava no Mercado Livre um banco de dados, não sei de quantos milhões de e-mails. É proibido isso agora. Então tem várias coisas que entram para isso. E qual foi a outra pergunta que você Uma me fez? delas é o telemarketing vai parar de ligar um pouco agora, então, né? Não pode mais comprar os dados. Não pode, não pode mais comprar dados. Você vai ter que garimpar. Você fazer um marketing digital hoje, por exemplo, a sua empresa com a nossa, resolvemos fazer um marketing conjunto. A gente tem que notificar os clientes dessa operação, a gente tem que fazer todo um termo de consentimento, tem todo um processo a ser feito, do que antigamente passar a lista, pô, Patrick, tá aqui a lista, dispara aí para mim 10 milhões de e-mails. Já não pode ser mais assim. Existe agora um código de ética. Esse código de ética se chama LGPD. E ele vale para pessoas físicas e jurídicas. A próximo questionamento do pessoal seria o que se entende assim por dados pessoais? O que é um dado pessoal meu? O que a empresa não pode divulgar como dado pessoal? Correto. O dado pessoal, ele varia. Ele varia, por exemplo, CPF, o nome dos seus filhos, endereço, e-mail, telefone. Isso tudo é um dado pessoal que você possui. E existe também os dados sensíveis, que é, por exemplo, qual é a sua religião, qual é o seu tipo de sexo, se você é masculino ou feminino, se você é uma pessoa que declarou imposto, se você tem algum problema de saúde pré-existente. Isso já é um dado mais sensível da pessoa, tipo sanguíneo. Tem muitas operadoras que às vezes ela pergunta, por exemplo, tipo sanguíneo, você já sofreu algum acidente, você já fez alguma cirurgia? Isso já é um dado sensível. Há necessidade disso? A gente costuma até mostrar um comercial, quando a gente faz as nossas consultorias, que é o comercial da farmácia. O cara vai comprar uma escova de dente, o cara começa a fazer um monte de pergunta. Que a gente consome isso diariamente hoje, né? Quando você vai numa farmácia, vai no mercado, aí começa, você participa do cupom de desconto, você quer ganhar um desconto? Aí começa aquela chuva de interrogatório. Qual que é o nome do seu cachorro? Qual que é o nome do seu vizinho? Me dá 5 cores prediletas. Pô, mas pra que você quer saber de 5 cores? Pra que você quer saber o nome do meu cachorro? Pra que eu tenho que te indicar 5 amigos? Então, é complexo. Porque antigamente se fazia isso, e aí você montava um perfil da pessoa. Hoje já é proibido isso, a não ser que a pessoa dê o consentimento dela para levantar esse nível de informação. Tá? Então, os dados sensíveis e os dados pessoais são dois segmentos um pouquinho diferentes. Os dados pessoais, né? RG, CPF, endereço, título de eleitor, e-mail, endereço completo, nome da escola. E os dados sensíveis, dados de saúde, dados íntimos, né, da sua vida. Por exemplo, minha esposa está grávida, então ela foi na farmácia e comprou. Para que a farmácia precisa saber que ela está comprando aquilo que é para ela? Isso já é um dado sensível. Para que ela tem que botar isso no currículo da empresa dela que ela fez um teste de gravidez? Já é também um dado sensível. Então, muitas empresas que fazem hoje um RH, ela costuma perguntar, principalmente para a mulher, se ela está grávida, se ela fez algum teste. E tem algumas empresas que chegam a fazer isso. E elas cruzam informações. Nós temos aí, por exemplo, opção sexual. Se a pessoa é lésbica, gay, não há necessidade disso.
Isso não é pergunta para se fazer numa entrevista, isso não é pergunta para que a empresa precisa saber se ela é lésbica, se ele é gay, qual é a preferência sexual, qual é a preferência religiosa. Isso vai fazer o que no benefício da empresa? Às vezes isso vai ser usado como uma forma de discriminação. Ah, ele é muçulmano, ele é lésbica, ele é gay, então não vou contratar porque vai dar um assédio sexual dentro da empresa. Então isso tudo são dados sensíveis e a gente não pode utilizar a menos que seja para alguma finalidade. E essa finalidade, ela tem que ter um termo de consentimento e bem especificado para que você está coletando e para que você vai usar esses dados. Tá? Por exemplo, plano de saúde. Eu estou coletando um dado sensível seu. Estou sabendo qual é o seu tipo sanguíneo, estou querendo saber quantas relações você teve, se você tem relação com uma pessoa fixa, um parceiro fixo ou não. Então, isso aí são dados sensíveis que a operadora vai querer. Mas para que ela está querendo? Para talvez te vender um plano melhor, né? Ou para te cortar, entre aspas, né, alguma coisa do plano que você teria direito. Seguradora geralmente faz muito isso, seguradora de saúde, né, as empresas de saúde. Quais são as doenças pré-existentes? Aí começa aquele interrogatório. Para que vocês querem saber isso? E é um direito seu saber isso. E eles têm que te informar. Olha, eu estou fazendo esse levantamento, esse questionamento, porque você tem um problema de cálculo renal pré-existente. E a gente não vai cobrir. Ele tem que te informar. A lei exige que... Sim. Deu uma travadinha ali de novo, pessoal. Oi, deu uma travadinha aqui de novo. Acho que. Mas vamos lá. Então, tem mais algumas perguntas assim que eu acho que. Agora, Macaulinho, melhorou agora? Voltou. Voltou, né? Agora melhorou. Então, por exemplo, é que nem Tinha travado. eu te falo do HIV, por exemplo, uma pessoa que tem HIV. A empresa precisa saber, a Não seguradora de tem o saúde porquê. precisa saber que ele tem HIV? Depende da situação. Mas para você pedir essa informação ao, ao portador dos dados, né, que é o titular, você tem que pedir e explicar por que motivo. Olha, eu estou pegando aqui o seu resultado do seu exame de HIV, porque eu vou ter que ter um tratamento melhor para você. Eu vou ter que exigir que o seu plano de saúde te dê algumas regalias que os outros não vão ter. Aí sim, você está informando, você está dando todo o consentimento para ele. E a privacidade desses dados, a empresa tem que manter isso a 7 chaves. É segredo. Então, você não pode comercializar, você não pode falar. Isso tudo é sigilo. Sim. A outra pergunta do pessoal é: em quais os casos do tratamento de dados pessoais a lei é aplicada? Tem um caso específico que ela é aplicada no geral? Como é que funciona? Na verdade, a lei é aplicada em todo o território brasileiro, tá? Tanto por empresas brasileiras quanto empresas estrangeiras. Não é... Como é que eu vou te explicar? As empresas estrangeiras que operam no Brasil, por exemplo, Facebook, Google, eles têm que aceitar as normas brasileiras. Então, eles também têm que fazer os processos da LGPD porque estão operando e tratando dados aqui. E aí vem outras questões, né? Se ele está exportando dados, que, por exemplo, a matriz do Facebook é nos Estados Unidos, então ele coleta aqui e trata lá. Então ele tem que respeitar as normas brasileiras, mas também tem que, né, respeitar as normas dos Estados Unidos. Então tem essas questões aí. Mas, tecnicamente falar, é abrangente mesmo em todo o território brasileiro, seja empresas brasileiras ou estrangeiras que atuem aqui. E fica aí a dica para as pessoas físicas também, né? Que às vezes acabam passando informações pessoais a amigos, a terceiros, também não pode fazer isso, né? Como tu comentou ali no nosso primeiro questionamento. Mas vamos lá. E quais são as principais diretrizes da LGPD? Tá, as diretrizes da LGPD a gente pode enquadrá-las aí. A qualidade dos dados, transparência das informações, acesso livre
ao titular para que ele possa ter acesso a essas informações do que está sendo coletado, como está sendo tratado, a exclusão desses dados, tá? As necessidades que você precisa dos dados para serem coletados, qual é a finalidade dos dados que você vai buscar, adequação, as normas que você vai enquadrar a sua empresa nessa prestação de serviço com esses dados. Além disso, a responsabilização e também a prestação de contas que você tem que ter junto à Agência Nacional de Proteção de Dados. E o que que a lei ela entende por consentimento da pessoa? Basta eu falar, tem que ser uma autorização por escrito? Como é que eu posso dar o consentimento para a empresa utilizar meus dados, por exemplo? Sim, esse consentimento ele pode ser tanto por escrito quanto por vídeo, tá? Mas o mais correto é por escrito. É que o cliente assine ou aceite um formulário, né, que ele está aceitando. Tá dando uma travada de novo aí. Patrick? Tá carregando ali, acho que deu uma travada aí de novo, não deu para ouvir muito a última parte. Então, pessoal, eu acho que tá dando problema lá na comunicação. Mas assim, então, pelo que deu para entender ali que ele estava falando de consentimento, para mim consentir a empresa a utilizar os meus dados pessoais, teria que ser por escrito. Pode ser verbal, pode ser por vídeo, mas o correto mesmo é que seja por escrito. Então, a outra pergunta que o pessoal colocou aqui é quem fiscaliza a lei. Vamos ver se o Patrick consegue voltar aí para responder essa nossa próxima pergunta. Voltou? Mas está dando um congelamento. Para mim Voltou. é que aparece tudo travado ali. Você A gente falou. começou a falar e travou tudo. Então, Patrick, a próxima questão que o pessoal colocou aqui é quem fiscaliza essa lei? Quem é que fiscaliza a lei de LGPD hoje no Brasil? Repete para mim porque travou aqui. Correto. Aqui no Brasil, a gente existe uma quem é que entidade do governo Nacional de Proteção de Dados. É a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá. Eu só vi a Agência Nacional de Proteção de Dados, o resto está falhando de novo. Uhum. E se tiver algo irregular nesse tratado, Não sei, para mim aqui, eu não sei se é a minha, se é a sua. É a Agência Nacional de Proteção de Dados que fiscaliza. Uhum. Aí, vocês também podem botar o seguinte. É a Agência Nacional de Proteção de Dados que fiscaliza. Porém, tem dois segmentos aí nessa ramificação. A primeira é o seguinte, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai começar a atuar mesmo, fisicamente falando, a partir de agosto desse ano, de 2021. Mas o PROCON está fiscalizando, o Ministério Público está atuando, a Ordem dos Advogados também está fazendo, entendeu? Muitas empresas
estão já sendo atuadas por causa da LGPD, por vazar informações, dados de pessoas. É importante se adequar a essa lei para parar com esses vazamentos, né? Para proteger eu como pessoa física, eu como empresa, para proteger todo mundo para isso parar de vazar. E o que as empresas devem fazer para começar a se adequar a isso? Para começar a proteger Tá. esses dados, o que eu tenho que fazer para começar a proteger? Porque às vezes eu falo que não pode passar, mas se um funcionário meu, por exemplo, vaza uma informação para um terceiro, o que a gente pode fazer para proteger essa parte? Eu como empresário, meus clientes, as informações que eu tenho no meu cliente, se eu precisar enviar para um banco, por exemplo, às vezes os bancos solicitam os documentos cadastrais da empresa, dos sócios, o que a gente tem que fazer para se proteger dessa forma? Tá. Então vamos mostrar para você um cenário, que nem você falou agora. Primeira coisa, você tem que ter aí uma ideia da lei, para que você possa implantar na sua empresa. Você tem que criar, então, uma adequação e uma implantação dentro da sua empresa. Se você não tem como fazer isso, o ideal é você buscar no mercado uma consultoria, tá? Uma consultoria especializada com tecnologia, com TI e jurídico junto, porque não anda separado, não adianta. A LGPD ela entrou e ela exige praticamente que a TI, jurídico e administrativo trabalhem juntos. Então, vamos botar de um cenário. A sua empresa pode ser de pequeno, médio, grande porte. Você vai precisar ter alguém da administração da sua empresa que conhece toda a sua estrutura, tá? Você vai precisar de TI. O que é TI? É informática, uma equipe de informática ou uma consultoria de informática que vai varrer toda a sua conexão de rede, vai varrer toda a sua parte web, e-mails corporativos, servidores, firewall e outras coisas. Você vai precisar da parte jurídica, que são especializados na parte de contratos, tá? Para poder rever contratos com fornecedores, contrato com o seu prestador de serviço, com terceirizados, com a parte também de fornecedores. Então, todos esses contratos vão ter que ser revistos por lei. Tá? A lei exige isso, que todos sejam revistos e que todos tenham ali uma cláusula de segurança, uma cláusula de sigilo. Os termos com os funcionários da sua empresa possuem termos que vão ter que ser desde a parte de adequação, termos de contratos de trabalho, vão ter que ser revistos, muita coisa tem que ser revista, não adianta fugir disso. E a parte da TI com o jurídico, ela trabalha alinhada. Não tem como um trabalhar sem o outro, porque o jurídico ele vai precisar que a TI mostre aonde estão as falhas para lapidar os contratos e os termos de segurança para a sua empresa. E aí vem a parte da administração. O administrativo ele vai ter que montar quem vai ser o comitê, como é que vai ser feito esse comitê multidisciplinar, entendeu? Quem vai ser os responsáveis, quem vai ser o nomeado de PO, que é a pessoa responsável para centralizar esses dados com a TI, com todos os participantes do comitê. Quem vai responder a LGPD pela empresa é o DPO, que vai notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados com as informações que foram levantadas pelo comitê, pelo jurídico, pela TI, vai mapear, vai montar esses relatórios, vai transmitir para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a TI e o jurídico andam lado a lado e aí vem somar com a administração, com o administrativo da empresa. Porque o administrativo, ele não consegue fazer sem os dois, não adianta. Não adianta uma pessoa falar que vai pegar e vai fazer sem ter um advogado presente para poder ajudar a elaborar os contratos dentro das normas da LGPD e de outras normas. Porque com a chegada da LGPD mudou muita coisa. Então, muitos termos vão deixar de existir e outros vão surgir. Então, vocês têm que ter aí uma assessoria jurídica, uma assessoria, às vezes até financeira, dependendo da empresa. Que aí entra o braço das contabilidades, dos escritórios de contabilidade. Por quê? Você vai ter que mapear
o que é transmissível para o governo, o que você está passando para os outros órgãos, como planos de saúde, o que é de benefício, até onde você tem que informar ali o jurídico, a TI, para poder ser elaborado isso tudo. Então, assim, ao meu ver, um comitê bom mesmo, tá? Na minha opinião, é você pegar a parte financeira, a parte administrativa, jurídico e TI. Aí você vai formar um comitê top. Desde as finanças, um pente fino até a parte da TI para saber se tem um parafuso solto e quem levou aquele HD para fora, entendeu? Sim, em Quando você resumo, não adianta falou eu de querer. funcionário, você falou do funcionário, né? Do funcionário vazar alguma informação. Para isso tem o jurídico. O jurídico ele vai fazer com que todos os funcionários assinem os termos perante a lei de que eles são obrigados a guardar, sim, sigilo de tudo. O que acontece, aquele velho ditado, né, Marcolino? Que o que acontece na casa fica em casa. Não é sair Sim, para os outros contando, entendeu? sim, tem Então, que ser. é uma boa prática, né? É aí essa parte mesmo. E quando vem a indicação do DPO, ele pode ser tanto interno quanto externo. Você pode contratar uma pessoa interna para ficar ali. Geralmente isso tem um valor um pouco mais alto de mercado, tá? Que essa pessoa vai ter esses conhecimentos. Ou você pode nomear um DPO com colaboração de um DPO externo. Isso também tem muita empresa fazendo isso. Olha, eu trabalho dentro da empresa, não vou exercer o cargo de DPO financeiramente falando, mas eu vou estar no comitê, vou passar as informações e a gente vai mapear isso tudo. Então, quando a gente fala nessa parte do que a empresa tem que fazer para se adequar, é isso, é rever contratos, sistema, qual é o tipo de sistema que você usa, se ele está protegido, se ele não está, tudo que a lei exige por preto no branco, né, falando. Jurídico, TI, financeiro, administrativo, é o comitê ideal para a LGBT funcionar dentro de uma empresa. Seja ela de médio e grande porte. O pequeno talvez não consiga fazer isso. E esse pequeno vai ter que reduzir um pouco. Aí entra a parte, talvez, aí só TI e jurídico, para poder dar o suporte para ele. E aí o contador faria. Porque empresas de médio e grande porte, geralmente, elas já têm um departamento financeiro interno. Mas o pequeno não. Então, a lei aplica desde o pequenininho, o feirante, até o grande corporativo. Não tem como fugir disso. A lei é para todos. Por que eu falo isso? Existe o MEI, existe a Eireli, né? A LTDA, SA, todos eles precisam de um contador. Todos eles precisam de um DPO agora. Todos eles precisam de uma assessoria jurídica. Todos eles precisam de TI, não adianta. Se você tem um laptop e você trabalha sozinho, você já está usando software. Esse software está seguro? Quais são as portas do seu laptop, né, do seu notebook? Falando numa linguagem mais tranquila para o povo aqui. Quais são as entradas do seu notebook? Gente, entrada do notebook não é onde pluga o cabo, não. Quais são as portas criptografadas que você tem de defesa? Qual é o firewall que você está usando? Qual é o antivírus que você está usando? Se a gente fizer aí um teste, será que ele vai passar? Será que a gente vai conseguir invadir o seu sistema? Isso tudo é levantado e questionado. E ali você vai criar, com os laudos, os seus mecanismos de defesa. Ó, Marcolinho, você vai ter que fazer isso, isso e isso para que o seu computador fique em dia perante a lei. Uhum. Então, poxa, Patrick, meu Windows não é atualizado, eu estou no XP ainda. Cara, XP, tá terrível a situação. XP já não tem nem mais atualização de segurança, só para você ter uma ideia. E as empresas têm XP. Tem muitas empresas ainda que trabalham. Entendeu? Em resumo, então... Será que não é a hora de você talvez ter que seria o servidor para um Windows Serving? Você entendeu? Tem muitas coisas que têm que ser levantadas. Em resumo, não adianta eu querer aplicar a lei sem ter uma consultoria jurídica e alguém de tecnologia do lado. Essa é a questão, né? Exato. A gente tem que ter esses dois profissionais para estar dando esse apoio para nós nesse momento. A última pergunta que a gente tem aqui seria qual o primeiro passo para a gente começar a se adaptar, né?
O que a gente deve fazer? Eu acredito que isso é tanto essa quanto outras perguntas que já respondeu ali em cima, né? Então, o que eu devo fazer? Primeiramente, dependendo do tamanho da minha empresa. Ah, não, minha empresa é de pequeno porte, eu não tenho um financeiro. Vamos conversar com a contabilidade, vamos falar com o advogado, com o TI. Ah, não, minha empresa é um pouco maior. Vamos então conversar com o nosso financeiro, com o administrativo e montar montar a estrutura dentro da empresa para começar a proteger os nossos dados, né? Eu acho que essa seria o primeiro passo para que a gente deve fazer, certo? Correto. Existem questionários para serem implementados, treinamento. A lei exige que tenha treinamento na empresa sobre a lei de proteção de dados, que a gente faça essa operação, notifique através de uma ata que foi feita ao dia, tantos funcionários participaram, que aplique testes para saber se os funcionários aprenderam alguma coisa da lei, entendeu? Tem várias coisas. Patrick, existe algum sistema 100% garantido? Não, não tem. O sistema garantido é aquele que você monitora 24 horas, que você vigia, que você monitora, que os seus colaboradores ajudem as boas práticas da sua empresa todo santo dia. Então, suponhamos que a sua empresa tem 10 pessoas, os 10 têm que ser investigadores. Os 10 têm que investigar o que está vazando, se o padeiro deixou o pão e levou uma notinha a mais, se ele fotografou alguma coisa. O que você posta nas suas redes sociais, o que você posta nos grupos de WhatsApp, isso tudo tem que ser monitorado. Não é você que tem que ser, você não tem que ter uma vida vigiada, tá, gente? Existe uma diferença. Monitoramento e vigilância. Eu falar que eu vou vigiar a sua vida é uma coisa. Eu estou invadindo a sua privacidade. Se eu falar que estou monitorando, é outra. O que eu monitoro? Os grupos que vinculam a minha empresa. Grupo do meu grupo, por exemplo, o seu escritório é de contabilidade. O grupo de contabilidade do seu escritório. Não é o grupo da pelada, não é o grupo da família, isso não é direito meu de saber, mas o grupo do trabalho seu, sim. O que está sendo postado? Será que aquelas pessoas que estão no grupo do WhatsApp, da contabilidade sua, estão na empresa? Ou alguém deixou a empresa? Se deixou, aquela pessoa tem que ser retirada do grupo. Sim. Então, são várias coisas que tem que ser ali anotadas e feitos esses processos. E existe, tá? Os passo a passos que tem que ser feitos, os questionários que tem que ser preenchidos, análise de risco, tá? Para a gente poder primeiro mapear os riscos da sua empresa, saber em qual grau de risco a sua empresa está, de vulnerabilidade, de ataque, interno e externo. Aí eu vou falar até um pouco mais audacioso. As pessoas visam ataque hacker, esquecem que 99% dos ataques numa empresa é do funcionário insatisfeito. É o funcionário que o seu patrão gritou com ele, está insatisfeito, ele vai lá, rouba suas planilhas, entrega para o seu concorrente. É aquele cara que vai para o Mercado Livre e vende sua base de dados em CD. Em download. Não, o escritório de contabilidade aqui tem 4 mil clientes. Vou vender isso no Mercado Livre, vai dar um dinheirão. Imagina. Vou vender quem é o escritório que quer comprar essa base de dados. Aí o cara oferece, ele já sabe qual é o valor que você cobra, ele vai vazar esse dado através da venda, né? Isso pode ser até qualificado como furto de dados, tá? Isso é roubo de informação. E você vai comercializar isso, você pode enquadrar isso, tem vários outros artigos, aí o jurídico vai te apoiar aí bastante. Cara, o jurídico é um braço direito seu e a TI é o braço esquerdo, não tem como fugir disso. Você, por exemplo, você trabalha com escritório de contabilidade, mais dados do que circula, não tem como. Impossível, né? É impossível. Circula dos clientes, dos donos da empresa, dos funcionários de cliente... Exato, você tem informação vital de várias empresas. Uhum. Então, você tem que fechar o cerco mesmo. Quem tem acesso, mapear, entendeu? Monitorar o que sai, o que entra da empresa, o que está fazendo de dados. Vai levar um computador para formatar fora da empresa. Por quê? Para quê? Anota o nome da empresa, anexa tudo em relatório, entendeu? É chato? Imagina você pegar uma ISO 9000 e colocá-la em prática na sua empresa. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Ah, Patrick, mas eu não tenho condição de pagar uma ISO 9000. Cara, mas é o mesmo procedimento que você tem que ter numa ISO 9000, você tem que ter numa empresa pequenininha, na média e na grande.
Não tem como fugir disso. É que Então, talvez o pessoal ache caro hoje até levar um processo, né? Aí sim vão ver o que é caro. exato. E aí, você fala do processo, como é que funciona a multa da Agência Nacional de Proteção de Dados? Ela funciona de 2% do valor do seu faturamento até 50 milhões de reais a multa, Meu por Deus. incidência. Eu não vou citar nomes de empresas, mas temos empresas no mercado brasileiro que já estão sendo multadas, já levaram multa da LGPD sem a Agência Nacional funcionar. Porque o Ministério Público interpretou que vazou dados e foi lá e multou perante a lei. Procon foi lá e multou, não vou citar nome de empresas, né? Mas é justamente por causa disso. Então, quando você mapear os riscos, montar seu comitê, fazer o planejamento do seu negócio, porque o mal do brasileiro é o seguinte: eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho um plano de marketing, eu não tenho um plano de negócio, eu não tenho noção do mercado, mas eu estou abrindo uma empresa. O Eu não sei brasileiro nem é como assim. vender. O brasileiro não é empreendedor. Eu costumo falar que o brasileiro é sonhador. O empreendedor é aquele que, cara, tem visão de empreendimento. Por isso que existe uma cultura diferente dos Estados Unidos para o Brasil. A gente sonha. Nos Estados Unidos, não. O cara trabalha com você, ele absorve conhecimento para depois se tornar um empreendedor. E aí vem uma outra política de cultura. Eu vou transformar esse cara no meu concorrente ou vou absorver ele como meu sócio? Sim. Se eu trouxer como sócio, não tem concorrência. E ele, como sócio, ele vai dar o sangue para a empresa crescer. No Brasil, não. Você sonha fazer, você não busca uma orientação, você não busca uma formação para isso, mas você quer abrir. Você quer abrir as portas da rua. Por isso que as empresas brasileiras quebram. E só, não sei o número exato agora, mas X% sobrevivem no mercado. Porque as que sobrevivem, elas foram para o mercado com planejamento. Montei meu plano de negócios para poder entrar no mercado. A LGPD, ela é interessante, porque ela vai fazer você rever seu plano de negócio. Então, o jurídico, TI, financeiro, administrador, todos eles vão ter que sentar na mesa e reformar a sua empresa. Calma aí, isso aqui não pode mais. Telemarketing ativo, não posso mais fazer, então vou ter que achar um outro jeito de prospectar para o meu cliente. Eu vou ter que pedir permissão para ele primeiro, vou ter que elaborar uma nova forma de trabalhar. E aí vem isso tudo. Então, eu acho que a gente conseguiu sanar a dúvida do pessoal, pelo menos as perguntas que eu levantei aí durante esse mês com nossos clientes. A gente está aberto aí a mais perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento ali para ti, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí, se querer perguntar, podem ficar à vontade também. Mas, enquanto isso, se o pessoal não vai perguntando ali, na tua opinião, o que a gente... Vamos começar agora, vamos trabalhar. Primeiro passo, contrato advogado, contrato TI. O que a gente vai fazer agora para, de fato, botar isso funcionar e já não ter mais esse problema? É isso mesmo? É contratar os dois que a gente falou? O que a gente pode estar fazendo? Qual o melhor custo-benefício? Principalmente para o pequeno empresário, né? Que hoje o Brasil, hoje quem mantém o Brasil, acho que são os pequenos empresários, que querendo ou não, empresário pequeno tem muito mais do que empresários grandes. Então, enquanto tu tem um empresário grande, tu tem 20, 30, 50 empresários pequenos, né? Então, o que a gente pode estar fazendo para ajudar esse pessoal, esses empresários pequenos, para tentar reduzir um pouco esse custo para eles também e evitar esse processo, né, de 2% do faturamento até 50 milhões? E outra coisa, a parte da penalidade, às vezes você não leva nem multa, você pode levar uma advertência porque foi uma coisa mais branda. E tem a parte também que o governo pode chegar para você e falar assim: olha, pelo fato de ter vazado 10 vezes a informação da sua empresa, você vai ficar 1 ano sem poder trabalhar. Vou paralisar a sua empresa. Você não vai poder comercializar nada. E como é que você sustenta uma empresa com 20, 30, 50 funcionários? Paralisado por 1 ano perante o governo federal, porque você não fez a implantação de proteção de dados. Então, igual você falou, analisar, primeira coisa é entender um pouco da lei. Você não precisa saber a lei a fundo, mas entender que existe essa lei e que ela já está em vigor desde o ano passado. Aí, a segunda coisa é se estruturar, é montar seu comitê ou
já chamar o seu suporte. O que é o seu suporte? TI, jurídico e financeiro. Vamos sentar numa mesa e vamos analisar a empresa como um todo. Quais são os riscos? O que está vazando? Como vai vazar? Como é que eu vou fazer? Quais são os procedimentos? Quais são os questionamentos que eu tenho que fazer? Qual é o manual da empresa que eu vou ter que criar? Qual é a cultura que eu vou ter que passar para os meus funcionários? As empresas não têm visão de cultura. E você vai ter que implantar uma visão de cultura. Você é um colaborador. Essa empresa aqui não é minha, essa empresa é nossa. Se eu fechar as portas, é você mais 50 mil funcionários que vão para a rua. E eu vou perder meu negócio, mas você vai perder seu emprego. Então você tem que implantar uma cultura de gestão da sua empresa. A gente tem um questionamento ali, ó, a Lúcia Helena perguntou o seguinte: até quando meu contador consegue implantar a lei na minha empresa? Aí varia. Varia porque depende da empresa. Tem empresas que são pequenas, tem empresas que são grandes. Eu vou te dar o exemplo de 2 tipos de cliente com o mesmo tipo de negócio. Primeiro cliente A, vamos botar aqui de Carlos. O Carlos ele tem uma mercearia e ele usa caderneta. O Carlos tem que estar na LGPD? Sim. Se a caderneta dele sumir da empresa, ele pode ser processado. Vazou ali o nome das dívidas do cliente dele. Por exemplo, ô Patrick, meu nome é Carlos, eu tenho aqui uma mercearia e eu não uso sistema de informação, mas eu anoto tudo em caderno. O meu caderno foi roubado e ali tem o nome do Marcolino, tem da Renata, tem do João, tem do Paulo e tem os valores de compra por mês, telefone, endereço deles, CPF, caso eu tenha que levar para o jurídico, porque eu não recebi o meu... Porque geralmente quando você compra a prazo na caderneta, tem a nota promissória no mercado. Então você comprou, você assinou uma nota promissória. Você vai ter que acionar um jurídico para isso. Então, nesse caso, essa empresinha pequena, essa mercearia, tem que estar enquadrada na LGPD? Sim. E agora vamos para o outro cenário, o mesmo tipo de negócio. O Paulo, vamos botar um nome fictício aqui, tá, gente? O Paulo tem uma mercearia, só que o dele é todo informado. Ele tem todo um sistema de informação dentro da empresa. Emite cupom fiscal, tudo. Então, o que ele faz com aquele cupom fiscal? Ele joga fora? Ali está o nome CPF do cliente, o endereço do cliente. Cupom fiscal é a mesma coisa da nota fiscal, tá? Ele tem todos os dados da empresa e do cliente ali. O que você faz com isso? Você joga no lixo? O caminhão de lixo levar? Você queima? Você rasga? Você tritura? Então, quais são os procedimentos que você faz? Mas o Paulo, que é dono da mercearia informatizada, ele tem um software. Ele tem colaborador, ele já é maiorzinho, já tem um número de funcionários. Os funcionários sabem que pode fotografar um cliente comprando o OB para a mulher dele. Ele sabe que o funcionário pode tirar foto daquela moça que comprou o teste de gravidez que estava na prateleira do mercado. Então, isso tudo tem que ser adequado nas normas de procedimento. Então, a lei vale para o pequeno e para o grande também. O Paulo vai ter que passar por todo um processo jurídico também. Tirou foto porque não existe regras no contrato dele que proíbe ele fazer isso. Não existe uma política de trabalho, não existe uma política de privacidade. E quem tem que fazer isso é jurídico e contador. Nesse ponto porque é trabalhista. Se ele vaza alguma informação de sigilo, tem que ser feito dessa forma. Se ele usa sistemas de computador, e-mail, sistema de RP, outro sistema de automação, aí também entra a parte da TI. Mas, primeiramente, é isso. Mas eu acho que a questão ali que ela perguntou é até quando que ela poderia ter para fazer isso, né? Pelo que a gente conversou ali, que tu falou durante a live, a fiscalização mesmo vai começar a partir de agosto desse ano, seria isso, né? Eu acho que é mais essa a dúvida dela. Mas já está em vigor desde o ano passado. Na verdade, então você já está atrasado. A lei já está em vigor, já tem fiscalização pela OAB, só porque a fiscalização pelo órgão competente Procon, mesmo vai ser a partir de agosto desse ano. Então, digamos que no máximo até agosto ela já vai ter que estar implantada, até porque já está atrasado, né? Porque a lei já é do ano passado. Exatamente. E aí, o mal do brasileiro é o quê? Esperar para a última hora. Gente, um projeto de implantação e adequação não é uma semana de trabalho.
Isso leva dias, leva semanas, leva meses. Dependendo do porte da sua empresa, pode ser que 6 meses a sua empresa já esteja toda dentro das normas da LGPD. Mas tem empresas que eu vejo aqui, no dia a dia de conversa, que é 2 anos. Então, se você vai levar 2 anos para estar com a lei dentro da sua empresa implantada, você já está atrasadérrimo. Nós estamos em abril, indo para maio. Você está esperando o quê? Levar uma multa? O governo nosso está com um déficit de não sei quantos trilhões, não sei se é 3 ou 4 trilhões de reais. Eles querem dinheiro. E qual é o maior caminho para se fazer dinheiro? Imposto, Fiscalizar as multa, empresas. fiscalizar as empresas. Então, não espera para a última hora. Vocês têm que estar fazendo essa adequação para ontem. Está atrasado. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei em 2017 a fazer a implantação, mas não com a LGPD. A LGPD entrou na nossa empresa em 2018. Que a gente começou a fazer as certificações, buscamos tudo no mercado, os treinamentos e tudo. Nós já estávamos fazendo a GDPR, que é da União Europeia, e a CCA, que é dos Estados Unidos, por causa dos servidores que a gente tratava lá fora. Então nós já vimos nos preparando, mas 90% do mercado não se preparou. Sim. E você ainda vai botando na balança o seguinte: hoje, de cada 100 empresas brasileiras que estão no mercado, uma está adequada. As outras 99 nem sonham em fazer isso ainda. Olha a mina de ouro que o governo tem. E o governo quer que a gente faça uns relatórios mensais para eles de transmissão. Você é contador. Você trabalha com a GFIP, não é isso? Isso. A GFIP é transmissível mensalmente. Você imagina você ter que transmitir uma coisa para o governo mensalmente se você não fez. Complicado, né? Está complicado, está complicadíssimo. E as empresas estão esperando ainda. Então tá, eu acho que era isso. Quanto a... Ela perguntou ali novamente do prazo, eu acredito que é isso que a gente conversou. Na verdade, o prazo já era para ter sido feito. Já tem fiscalização pela OAB, pelo Ministério ali, Ministério do Trabalho, Ministério Público. Procon, isso, Ministério Público. Só que o órgão competente mesmo a partir de agosto desse ano. Então, assim, já tem que fazer. O prazo já passou, já temos que fazer para poder já ficar com a consciência limpa, digamos assim, né? Então, Patrick, eu acho que era isso. Peraí, o Dr. Giovanni fez uma pergunta ali também agora. As microempresas têm necessidade de ter um responsável pelos dados? Sim, Giovanni, tem que ter. Tá? Esse responsável Toda empresa pelos dados, tem que ter o DPO. O DPO. Uhum. Esse DPO pode ser o sócio da empresa, tem que ser um terceiro, tem que ser um funcionário? Depende do tamanho da empresa. Se for uma empresa que é só ele, então é ele. Ele tem que se declarar como DPO, preencher todos os formulários ou terceirizar, pagar uma empresa de consultoria para fazer isso para ele. Tá? Então eu acredito que ali poderia ser empresas, ou um terceiro também, né? Porque tem empresas, falando... só uma terceira, tem empresas que usam os dois, um interno e um externo, DPO interno e externo. O que é o DPO externo? É aquele que fiscaliza o trabalho do DPO interno para não sobrecarregar ele. Porque às vezes a empresa não quer ter mais um gasto. Então o que ela faz? A lei exige que você seja DPO conhecendo a lei. Não que você seja um DPO certificado no mercado. Então é diferente. O DPO pode ser qualquer um que conheça a lei profundamente. Um funcionário que foi lá, fez um treinamento, se especializou para poder ser o DPO da empresa. Beleza, tá certo? Tá certo. Mas ele precisa ser certificado por algum órgão? Não precisa. Mas a empresa pode contratar um DPO externo, uma empresa de consultoria, igual a gente faz aqui. A gente atua em algumas empresas como DPO externo e monitora junto como se fosse uma auditoria externa, que vem de tempo em tempo ou mês a mês, faz uma varredura para ver se está tudo ok dentro dos conformes da Agência Nacional de Proteção de Dados. E para o pessoal entender o que seria o DPO exatamente, o que significa isso para eles? DPO é o encarregado. Eu tenho que contratar um DPO interno, um DPO externo, o que isso quer dizer? O que seria o DPO? O DPO é o cara responsável por tudo que acontece dentro da empresa, entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a primeira... Realmente seria o responsável pelas informações.
Isso, é responsável pelas informações. Tá? Ele vai monitorar se os processos estão sendo feitos, ele vai monitorar se os resultados estão sendo implantados e se os clientes estão satisfeitos. Se houve denúncia ou não, vai parar na mão dele primeiro para que ele possa montar uma defesa junto com o jurídico, o contador e outros do comitê para apresentar para a Agência Nacional de Dados antes que tenha alguma multa caindo em cima da empresa. Se houve um vazamento, automaticamente o DPO tem que informar a agência primeiro, antes que isso venha a público, e informar também o cliente. Olha, infelizmente, a nossa base de dados foi hackeada, todos os clientes foram hackeados, entendeu? Ele está informando, então ele já deu o primeiro passo para defender. É como se fosse um boletim de ocorrência, você já fez, notificou a polícia e se protegeu perante a lei, entendeu? Agora, a pessoa que não faz isso, aí vai ter consequências piores. Então, acho que a pergunta também está respondida. Eu acho que a gente pode estar encerrando por aqui. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, se alguém mais comentou alguma coisa. Eu acredito que não. Eu acho que seria isso, Patrick. Até queria te convidar também. A gente aqui do escritório, a gente está fazendo uma live todo mês sobre um assunto um pouco diferente. Mês passado a gente falou sobre marketing. O mês anterior, ali em fevereiro, a gente falou um pouco sobre imposto de renda. Mês que vem a gente vai estar falando também sobre a terceirização. Então, todo mês a gente está fazendo uma live com um assunto bastante em alta, assim, que o pessoal fica questionando bastante a gente, os clientes pedindo para a gente falar sobre esse assunto. Então, a gente todo mês está fazendo uma live com um tema diferente. Queria deixar aí o convite também para ti no mês que vem assistir a essa nossa live. Agradecer também a tua participação, a toda essa experiência que tu trouxe aqui para nós, né? Tanto experiência que vem de fora do país, quanto aqui dentro também. Pedir desculpas, porque foi bem em cima da hora, né? Porque a gente teve ali aquele imprevisto com a doutora Renata ali do escritório do Giovanni, né? Então, mas estamos aí, deu tudo certo. Agradeço novamente. Queria ver se tem mais alguma coisa para falar com o pessoal, para a gente se despedir da turma aí. Quero deixar aqui meu parabéns para você, pela iniciativa, que isso é bom. É bom informar os clientes, não só a parte da legislação, mas tudo, marketing, a gente trabalha com marketing aqui direto, a gente trabalha com e-commerce, a gente trabalha todo com essa estrutura. Então, a gente come livros de direito todos os dias também, para poder saber até onde a lei permite que o cliente faça aquilo e encaminha para o jurídico. A gente não é juiz, né? A gente não é advogado, mas a gente tem que ter uma base, no mínimo, de conhecimento para poder orientar nossos clientes. Aqui a gente tem desde médico até feirante. Você tem ideia que vende pelo aplicativo de feira online. Nós também. Então, cara, é uma loucura isso aqui. Isso aqui é uma loucura. Pior que eu gosto disso. Eu gosto dessa loucura porque a gente mexe. Hoje eu tive 3 reuniões de marketing com 3 médicos diferentes. Áreas diferentes. Então, você trabalha com todo tipo de público. Não tem como você falar, trabalho para um público A. Não, eu trabalho para todos. E eu tenho aqui, por exemplo, uma cliente nossa que ela tem uma loja virtual e ela trabalha com chás, produtos orgânicos na feira. Então, o que acontece? Com a pandemia, o e-commerce foi a salvação para ela. Então, ela trabalha na zona rural, tá, gente? Onde você imagina que não tem internet, ela tem. E ela trabalha com a 4G na lojinha virtual dela, entregando dentro da cidade. Ela atua em 4 cidades, para você ter ideia, com produtos orgânicos. Tudo através do e-commerce que é feito com a gente aqui. E isso é bacana. Então, assim, todos os níveis de profissão a gente trabalha. Terapeutas, médicos, engenheiros, todos precisam, advogados, todos precisam da TI. Então, a gente passa para a gente aqui esse nível de dados. E você tem que conhecer um pouco do problema. Porque aí vem as dores do cliente, né? Que isso perturba a nossa mente 24 horas por dia. A gente é mais parceiro do cliente do que fornecedor de serviços, pra você ter ideia. Sim. Te entendo, a gente também leva a mesma metodologia, né? A gente procura ser mais parceiro do que fornecedor. E também a gente tem desde do feirante, da pessoa que vende pela internet, até a pessoa ali que até os médicos, dentistas, enfim, a gente tem de tudo que tu imagina, a gente tem aqui no escritório também. Mas então tá, muito obrigado. Queria dar boa noite para todo mundo, um ótimo resto de semana. E espero ver todo mundo ali, espero te ver também na nossa próxima live, no mês que vem, sobre o tema de terceirização.
Correto. Queria desejar aí uma boa noite a todos. Quero agradecer você pela oportunidade. Quero também agradecer a Renata por ter me chamado para dar o apoio para ela. Sei que ela está impossibilitada hoje. A Renata, que é uma grande amiga aí nossa, está sempre aí trabalhando com a gente. E estamos juntos. O que deve é, quem quiser ir nos seguir nas redes sociais também, é só procurar Alga Host, tá? Vocês vão achar a gente na internet, no YouTube, LinkedIn, vocês vão achar a gente em todas as redes sociais. Obrigado a cada um de vocês por esse apoio. Qualquer coisa que precisar também tem o teu contato. Tem o meu contato no link ali da Atos Contabilidade, é só acessar ali e pede o contato, eu posso estar passando também. O escritório de advocacia do Dr. Giovanni também está à disposição, que foi quem apoiou a gente também, né, nessa live, né? Então, quando precisar, entre em contato com a gente, chama direto ali no link que a gente vai conversar, vamos passar o contato de quem vocês precisar e vamos fazer uma parceria aí para resolver esse problema com o pessoal, certo? Certíssimo. Boa noite, então. Forte abraço, mestre. Até mais, gente. Boa noite para vocês.